lindas, tudo bem com vocês? Se tem um tipo de vídeo que vocês estão amando que a gente faça aqui no canal, é os reacts. E eu fico muito feliz, porque como eu disse lá no primeiro, é um tipo de filme? É um tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir, então eu queria muito trazer aqui pro canal e a aceitação de vocês foi incrível, então estou muito feliz. Aí hoje eu trouxe um react um pouquinho diferente. Como vocês sabem, toda quarta-feira é dia de receitinha aqui no canal. E aí eu trouxe pra vocês a receita de um bolo completo, estilo o que eu fazia quando eu vendia. Aí eu fiz o bolo, gravei pra vocês, já tá aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações. E aí eu fiz também um vídeo que era um lava e fala, lava louça e fala, batendo um papo falando sobre a minha época de confeitaria, justamente porque me trouxe algumas memórias fazer este bolo. E aí algumas pessoas comentaram que o bolo era lindo e tudo mais. E eu me dei conta de que muitas pessoas são novas no canal. A maioria nem sabe que eu trabalhava com isso, que eu era confeiteira. Aí eu tive a ideia de fazer um react dos meus próprios bolos. Faz tempo que eu não trabalho com isso, faz muito tempo que eu nem mexo, né, nas coisas do meu ateliê, nas minhas redes sociais e tudo mais do meu ateliê. Então vai ser um refresco de memória tanto pra mim, porque eu já fiz muito bolo nessa vida, então eu não lembro de todos. Então vai ser um refresco pra minha memória e uma forma também de apresentar pra vocês. Então já tô aqui com as minhas redes sociais abertas, da época em que eu trabalhava com isso, que elas ainda estão no ar, né, não desativei. E então vamos lá, vou selecionar aqui alguns, vou trazer em ordem de data, tá? Porque assim vocês vão ver junto comigo a minha evolução, porque eu nunca fiz nenhum curso, eu sou autodidata nessa área, então a minha evolução assim foi notória. Comecei fazendo para casa, para os amigos, eram uns bolos bem fininhos, e que eu não sei até hoje, eu não sei como que eu continuei, que eu persisti, mas eram uns bolos bem feinhos. E aí eu fui aprimorando essa técnica, né, com muito treino e muito estudo, muito estudo. E então é isso, bora lá. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Tô ansiosa aqui tanto pra rever quanto pra mostrar pra vocês as coisas que eu fazia. Porque teria sido ótimo que eu já tivesse esse canal na época que eu trabalhava com isso, porque ia ter muita coisa pra mostrar pra vocês. Rotina de trabalho, de loucura do ateliê. Se bem que, lembrando agora da loucura que era, eu provavelmente não ia conseguir fazer mais nada da vida, como eu já não fazia naquela época, como por exemplo, editar um vídeo, gravar um vídeo, postar um vídeo, que é algo que já toma bastante tempo. Mas enfim, teria sido legal ter tido vocês comigo naquela época. Vamos lá, então eu vou mostrar só os bolos hoje. Eu trabalhava com todos os tipos de doces, principalmente os decorados, né, os personalizados. E eu trabalhava também com salgados, kit festa, a gente trabalhava com muita coisa. Mas hoje eu vou mostrar os bolos, tá? E se vocês quiserem ver um pouquinho da minha história de confeiteira, né, dos outros doces e tudo mais, comenta aqui embaixo e aí eu gravo pra vocês, mas só se vocês quiserem, tá? Eu já pedi pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se ainda não pedi, tô pedindo agora e eu tava tão empolgada que eu já até esqueci se eu já falei. Então bora lá. Consegui abrir aqui o álbum de fotos de bolo. A primeira foto que tá aqui foi um bolo que eu fiz que eu ainda não trabalhava com bolos em específico, porque eu comecei trabalhando com outras coisas. E aí, na época, eu ainda tinha o meu blog de livros e eu fiz esse bolo. Eu queria muito fazer um bolo literário, e aí eu fiz esse daqui de A Culpa é das Estrelas, que tava em alta na época. Hoje, analisando, eu vejo que não era um bolo ruim, poderia ser pior, né, por ser um dos primeiros, mas foi um bolo bem fora dos padrões que eu alcancei depois, por ser um bolo baixo, né, eu já falei que eu gosto e gostava de fazer bolos altos, e também porque o acabamento não tá dos melhores. Mas, assim, a pasta tá ok, tá lisinha, as nuvenzinhas estão ok. Ok. Tá escrito ok. Só também o jeito que eu escrevi, que deve ter sido com algum glacê na época, eu não sabia, não dominava essa técnica ainda, ficou bem ruinzinho se você olhar só o que tá escrito. Agora, se você olhar o todo, eu acho que tá até bom. Esse segundo bolo aqui é um bolo que eu tenho um pouquinho de vergonha dele, mas ele conta história, né?
É um bolo que eu fiz para o nosso Natal. E aí eu tava começando, né, a trabalhar com pasta americana, então eu queria muito fazer umas decorações, e aí eu fiz essas decoraçõezinhas que na época eu achei o máximo. E hoje, olhando, eu vejo quão feinho esse bolo estava. E esse foi o Naked Cake, que também na época tava em alta. E aí eu acho que eu fiz esse bolo e eu percebi que não era pra mim essa técnica de bolos. Eu acho que depois disso eu fiz pouquíssimos naked cakes. Nunca me dei bem com essa técnica, não. Nesse bolo aqui dá pra ver, né? Mas pelo menos era um bolo pra família, era um bolo pra casa. Gostoso, eu tenho certeza que tava, viu, gente? Porque modéstia à parte, meus bolos são bons. Mas bonito, aqui nós estamos analisando, né, a beleza. Bonito não estava, não. Ó, tem uma foto dele, uma foto bem ruinzinha, por sinal, né, que a qualidade do celular naquela época não era do melhor, mas tem uma foto dele cortado aqui, então desde aquela época eu já gostava de várias camadas de bolo, várias camadas de recheio. Ó, 4 camadas de bolo, 3 de recheio, uma mousse de chocolate provavelmente. Ah, tem aqui, ó, estrogonofe de chocolate, que é tipo uma mousse de chocolate com pedaços de nozes, dá pra ver aqui mesmo que tem um pedacinho de alguma coisa, e morangos. Top. Aí, depois, eu aprendi a fazer um glacê, deixa eu lembrar o nome. Glacê de leite condensado, acho que era esse o nome. Porque até então eu não sabia trabalhar com chantilly, já tinha tentado algumas vezes, não profissionalmente, mas pra fazer bolo em casa, porque eu sempre fiz bolos em casa, né? Sempre fiz bolo pro aniversário do meu primo, pro Natal. Então foi meio que um caminho fácil de se seguir dentro da gastronomia, digamos assim. Eu não tinha um histórico muito bom com chantilly. Então quando eu comecei a trabalhar com bolos no sentido de ganhar dinheiro com isso, eu fui testando e tentando outras coisas. E aí eu descobri um glacê de leite condensado, que era uma cobertura que levava 2 ingredientes. Se vocês quiserem que eu ensine, comenta aqui que eu ensino. E aí eu fiz o meu primeiro bolo utilizando um saco de confeitar, um bico de confeiteiro, uma coisa assim mais assim, uau, fiz meu primeiro bolo decorado com algum tipo de creme. E aí saiu essa coisinha aqui, ó, bem simplesinha. Era até, eu chamei de ombre cake, porque eu fiz um degradê, era algo que tava na moda também, porque eu fiz um degradê de cores, de tons de rosa. Fiz um trabalho aqui de bico em volta do bolo, na base. Aí eu fiz um outro trabalho aqui de bico na lateral. E aí eu fiz umas rosetas no topo. Nossa, eu tava me sentindo muito fazendo esse bolo aqui, gente. Mas olha só como ficou um bolo bem feinho. Eu analisando hoje, óbvio, né? Naquela época, ainda coloquei uns confeitos de coração aqui em volta. A foto ficou até bem bonitinha, essa daqui. Mas naquela época era algo assim bem top, mas olhando hoje eu vejo quão simples ele está. E esse glacê de leite condensado, ele tem um ponto meio merengue, sabe? Que ele dá, tipo assim, aquela coisa meio puxenta. Você termina de fazer e o bico vai puxando, assim. Não é igual o chantilly que você terminou, onde você parou, ele parou. Então você vai olhar os bicos, né? As pontas das rosetas, tá tudo meio puxentinho. Bons tempos. Ó, mais uma foto da fatia dele cortada. Dá até vontade agora de comer, viu? Porque olha como tá suculento. Esse daqui tinha 3 camadas de bolo e 2 de recheio. E esse bolo aqui também eu lembro que foi um bolo que eu fiz pra casa. Porque uma coisa que eu tinha em mente, que eu acho que eu fui muito certeira nisso, é que quando eu comecei eu não podia utilizar fotos de outras pessoas. Então eu fazia, sempre que possível, eu fazia algum bolo pra casa ou pra alguma data comemorativa ou simplesmente pro fim de semana mesmo, pra eu poder fotografar e ter um portfólio. Deus me abençoou muito, né? Porque esse portfólio aqui tá bem simplesinho. E é muito engraçado, olha só, essa foto aqui que tá com verdinho de fundo e tudo mais. Entre a casa dos meus pais, que é onde eu morava na época, e a casa da minha avó, que é do lado, tem um muro, que é um muro baixo, assim, bate mais ou menos aqui, assim, em mim. Não é um muro tão alto. E eu achava lindo o jardim da minha avó. E na minha opinião era o melhor lugar para tirar foto. Então o que eu fazia? Eu colocava o prato em cima do muro e tirava com as plantinhas dela ali de fundo. E nessa época eu nem cuidava de plantinhas, nem nada do tipo. E saíam umas fotos lindas assim. Mas olha o perigo de cair, né? Porque é um muro. Então assim, qualquer minuto poderia cair este bolo daí.
Ó, mais uma foto aqui, essa foto ficou bem bonita, inclusive. Esse estilo de foto eu sempre gostei, até hoje eu gosto, assim. Então tem uma fatia aqui na frente e o bolo cortado ali atrás. Nossa, tá me dando uma vontade de comer bolo agora. Ah, mais um bolo. Esse daqui já foi um bolo um pouquinho mais incrementado, ó. Esse daqui é de 15 de março de 2014. É um bolo retangular que eu fiz pra minha sobrinha. Pode ver que por enquanto ainda estamos, né, na vibes, assim, de fazer bolos pra família e amigos. Aí eu ainda nem fazia pros amigos, só pra família mesmo. E aí eu fiz um bolo retangular, um bolo da Mini com pasta americana. Na verdade, eu acho que era pasta de leite ninho. Fiz com um glacê de leite condensado na volta. Fiz com papel de arroz. Tá decorado. Um bolo retangular. E é outra coisa que eu fiz o primeiro e eu acho que eu não fiz mais nenhum porque eu nunca gostei. Desde o começo, sempre busquei inspirações, sempre estudei para fazer bolo redondo, que eu acho muito elegante, muito chique. Bolo retangular não é pra mim. Mas, né, família, a gente abre umas exceções. E aí fiz esse daqui que ficou até bem bonitinho, bem bonitinho. Tudo bem que eu só trabalhei aqui com cortadores, né, não tem nada modelado, mas tá bem decorado, bem bonitinho. E bolo baixo, né, como sempre. Até porque forma retangular é bem mais difícil de você encontrar no mercado comum, elas mais altas. Ó, mais uma foto. Ah, ó, na lateral dele tava escrito Maria Luísa, 7 anos. Nossa, Maria hoje tá com 13. Olha só, ela tinha 7 anos na época. E aqui, ó, o Maria Luísa, eu acho que eu nem tinha cortador de letra ainda. Eu acho que foi forminha de chocolate, sabe? Dessas de acetato. Muito legal. Vamos pro próximo. Ah, aqui, ó, já foi um bolo para amigo. Olha só, um bolo pequenininho. Vamos ver se uma foto dele de lateral. Tem sim. Tentei fazer um drip cake aqui, mas um drip cake muito foequinho. É um bolo de chantilly. E se vocês repararem aqui, o chantilly tá num ponto péssimo. Por quê? Por causa daquele negócio do ranço. Não lembro aqui nesse caso se a minha amiga pediu pra não fazer de glacê de leite condensado, ou se eu que não quis fazer de glacê de leite condensado, eu sinceramente não lembro. Mas sei que eu fiz aqui uma cobertura de chantilly, se vocês olharem bem, dá pra ver que tem um trabalho lateral de chantilly, eu passei uma espátula frisadinha com dentinhos, provavelmente. Fiz um drip cake aqui com chocolate branco, não deve ter ficado bom porque era branco em cima do branco, tem uns risquinhos ali preto, uma coisa bem estranhinha. E aí depois fiz um trabalho de bico nas laterais, na parte de cima e na parte de baixo, que é essa coisa horrenda que tá aí, porque o chantilly não tava no ponto, porque demorou pra eu aprender que chantilly tinha que ser mega gelado. E até hoje, quando eu vou fazer um chantilly puro, que não é o meu chantilly que eu faço, né, geralmente, que eu trabalhava com ele depois que eu aprendi, eu ainda tenho um pouquinho de medo dele não estar gelado o suficiente. Era um bolo de beijinho, e aí pra combinar, né, pra decorar, eu coloquei esses beijinhos em cima. E esse daqui era pra amigo. Talvez tenha sido o primeiro. Pra amigo, não sei. Não, teve um outro que eu fiz, que esse daqui eu acho que eu já até excluí de tão feio que ele era. Mas devo ter a foto em algum lugar. Ai, gente, tô lembrando agora. Deve ter a foto em algum lugar. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 aí desse vídeo, vocês comentam aí. Porque agora eu não vou conseguir achar aqui. Ai, pelo jeito esse vídeo vai ficar longo, né? Tô vendo aqui que tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Então, ó, definindo agora, esse daqui vai ser um react dos bolos do meu começo de carreira, hein? Eu achei que ia ser rápido, eu achei que ia conseguir pegar alguns bolos só pra mostrar pra vocês, mas tipo, tá gostoso rever, então não quero sair daqui pra mostrar os bolos mais bonitos, então vou fazer aqui, ó, um react de bolos de início de carreira. Esse daqui eu devia estar fazendo com meu marido. Ah, por que eu resolvi fazer esse react sozinha, né? Eu acho que ia ser interessante ver ele analisando os meus bolos. Gente, eu tenho uma família muito crítica e meu marido não é muito diferente, não. Bom, esse bolo aqui eu lembro que já era para uma cliente. Talvez tenha sido o primeiro, eu não lembro. O bolo aqui em si, até que tá bonitinho, não tá feio não. O bolo não, a modelagem. Não sei se foi a minha primeira modelagem, mas pelo menos é a primeira foto de modelagem que tem aqui. Então eu fiz um Olaf bem feinho, mais fofinho. Agora, esse bolo tá uma coisa horrenda. Meu Deus do céu. Tá um bolo meio cônico, ao contrário.
sei nem explicar. Ele tá pequeno embaixo, pequeno em cima e grande embaixo. Bem feinho. Mas aqui, ó, já fiz um trabalho de letrinhas, tem um recorte atrás do nome, tem um lacinho. Então, assim, eu tava testando, eu tava aprendendo, eu tava aprimorando as minhas técnicas. Mas tá bem feinho para um bolo para cliente, hein? Tô percebendo aqui que todos os bolos têm a mesma data. Então eu acredito que eu tenha feito eles em momentos diferentes e aí só quando eu criei o Facebook é que eu postei todos juntos, né? Não é necessariamente da mesma data. Mas é tudo dessa mesma época, porque eu comecei a trabalhar com isso no final de 2012, em dezembro de 2012, e essas fotos aqui, quando eu criei esse Facebook, é de 2014. Então foi desse período aí de 1 ano e alguns meses. Temos mais um bolo aqui, ó, de glacê de leite condensado, de ombre cake com, né, um degradê aqui, um trabalho de bico todo de rosas, comparado com aquele outro que eu mostrei lá, esse daqui está bem mais bonitinho, ainda assim ruim, mas tá bem mais bonitinho. Eu percebo aqui que tem um padrão, eu percebo aqui que tem um nivelamento do bolo, apesar do bolo ser baixo, então assim, já tava bem melhorzinha nas minhas técnicas. Agora, em compensação, o próximo tá essa coisa horrenda, que é um bolo bem parecido, assim, com um trabalho de bico bem parecido, mas era um bolo branco com um chantilly, que não era o glacê de leite condensado, a gente percebe pelo fim da rosetinha. Então era um bolo de chantilly, então as rosetas não tem definições, parece uma montanha de chantilly ali. Não lembro, esse eu não consigo lembrar se foi para casa, se foi para cliente. Não consigo lembrar, essa foto feia também. Bom, enfim, essa coisa feinha aí. Vamos pro próximo. Ó, aqui as coisas já estavam mudando. Olha só se vocês conseguem ver a diferença daqueles outros bolos para esse. A foto aqui não ajuda, deixa eu ver se tem outra. Não, não tem. A foto aqui não ajuda, mas a gente tem aqui um bolo mais alto. Eu, como conheço os meus bolos, eu sei que esse daqui já tava num padrão mais alto. Esse daqui já tá com um padrão de rosetas um pouco melhor, um pouco mais definidas. Ainda não perfeito, mas bem melhor, bem melhor. Me digam aí se vocês conseguem perceber a diferença desse bolo aqui para os outros bolos. Aqui tem uma foto, ó, do meu bolo, de um dos bolos sem cobertura, só camada de bolo e recheio. Olha aqui como era alto. Aqui ele já deveria ter o padrão que eu utilizava, que era entre 9 e 10 centímetros de altura. Aqui ele tem 4 fatias de bolo, 3 de recheio. Vamos para mais um bolo de rosetas com glacê de leite condensado. Ah, como que eu trabalhava com isso? Eu não sou uma pessoa que eu me considere muito persistente, mas pelo jeito aqui, nessa época eu era, viu? Porque acredito que eu estava ok, eu não vou dizer satisfeita porque eu nunca parei de estudar, mas aparentemente eu estava ok com esse tipo de bolo. Aqui tá escrito que é bolo com decoração de rosas, no tema galinha pintadinha feminino. Então, ó, ele na lateral. O bolo aqui, ó, aparentemente tá alto e tá nivelado. Então, nesse sentido, já tá melhor que os outros. Aqui, ó, mais um de galinha pintadinha, também bem feinho. Mais um, olhando aqui de cima tá até mais bonitinho, ó. Aqui nessa época eu já comecei a trabalhar com purpurina comestível. Então, se você ver aqui em alguns pontos, tá brilhando. Vamos mais um. Ah, olha que legal. Aqui era a época de Copa do Mundo. Então, o cliente pediu um bolo de Copa do Mundo. E aí eu fiz esse bolo aqui, que não ficou a coisa mais bonita, mas acredito que tenha sido um dos primeiros que eu fiz com pasta americana, com a blindagem de ganache, né, e pasta americana. Então já ficou bem mais bonitinho. Ó, aqui ele na lateral não tá tão bonito na lateral não, retiro o que eu disse. Na lateral não tá tão bonito, tanto que eu tive que, ó, talvez vocês não percebam, porque se você olhar aqui tem a pasta americana que cobriu o bolo na lateral. Aí eu coloquei uma tira, porque provavelmente devia ter algum defeito. E aí depois eu coloquei umas pérolas brancas, porque eu acho o acabamento da tira feio. Nessa época aqui, ó, eu cobria a tábua do bolo também. Eu comprava a tábua crua e eu cobria com a própria pasta americana. Em alguns casos o acabamento era bem bonitinho, mas em outros desnecessários, como nesse caso aqui. Depois de muito tempo, eu comecei a trabalhar com contact branco mesmo, para cobrir as tábuas. E aqui, ó, eu fiz uns cupcakes também, para esse mesmo cliente, e os cupcakes já estão bem mais bonitinhos, né? Aliás, o título desse vídeo vai ser Denegrindo a Minha Imagem.
Criou uns bolinhos feios. Mais uma foto. Ah, olha esse daqui. Esse daqui já é bonitinho. Esse daqui eu me lembro muito bem que eu fiz pro meu irmão e pra minha cunhada, porque era um bolo de Dia dos Namorados. Eu tinha várias inspirações e às vezes eu queria colocar em prática essas inspirações e eu não tinha com que colocar, porque às vezes os clientes pediam o que eles queriam e não o que eu queria fazer. Então às vezes eu incentivava a minha família a pedir algum bolo no estilo de decoração que eu estava inspirada a fazer. E eu lembro que neste caso aqui foi um deles. Então esse bolo aqui pra mim, ó, tá quase perfeito. Porque tem uma cobertura uniforme, a pasta americana tá com uma boa cobertura lateral, pode ver que eu não precisei remendar com tira nenhuma. Fiz um laço ali estruturado, não é dos mais bonitos porque a pasta americana tá grossa, mas o laço em si tá bonito, com essa tira aí com movimento. Fiz os coraçõezinhos, fiz a letrinha ali em cima de I Love You. A única coisa que eu mudaria nesse bolo hoje é fazer um laço um pouquinho mais fino e fazer o I Love You maior, mais alto. Mas eu acho que na época era o único cortador de letra que eu tinha, era esse. Então foi o que deu pra fazer. Mas esse daqui já tá bem mais bonitinho. Aí depois veio a época do Kit Kat, o bolo sensação Kit Kat, que inclusive foi um bolo que eu já ensinei aqui no canal passo a passo. E vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês. E aí, ó, esse bolo não tem muito erro, inclusive por isso que eu ensinei ele aqui no canal. Esse bolo é um bolo pra quem tá iniciando, aquele bolo pra quem quer fazer um bolo que pareça um bolo profissional, mas não é. Porque o Kit Kat e a cobertura te ajudam a esconder qualquer defeito. Então era um bolo que eu amava fazer. Mas era um bolo caro, porque o Kit Kat é um chocolate caro. No começo não eram todos os clientes que pediam, mas eu amava quando um cliente pedia um bolo de Kit Kat. Porque é um bolo fácil de fazer, fácil de cobrir, né? Não me dava muito trabalho, nem me causava grandes estresse. A única coisa que eu mudaria aqui nesse bolo é o prato, né? Porque eu coloquei aqui num prato bem feinho, aqueles pratos de transporte de plástico mesmo. Eu trabalhei bem pouco com esse tipo de pote aqui. E essa fita, né? Esse laço pronto aqui, porque logo em seguida eu parei de trabalhar com esse laço e comecei a trabalhar com fita de cetim mesmo. Bom, gente, vou mostrar o último bolo aqui, que é um bolo queridinho, e porque senão esse vídeo já vai ficar muito grande, mas vocês já sabem, né? Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se você já comprou algum bolo meu, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Tem umas pessoas que eu sei que me assistem, que eram meus clientes, mas se tiver alguém aqui que me assiste que eu não saiba, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em saber. Bom, vamos encerrar este vídeo aqui com este meu queridinho. Eu já fiz judô na minha vida. Esse bolo aqui foi pedido por uma cliente pro namorado dela, na época que fazia jiu-jitsu. Então foi um bolo que eu fiquei muito feliz em fazer, porque me trouxe uma referência. Então vocês podem ver que o bolo tá praticamente perfeito. Acabamento perfeito, a faixa tá perfeita, eu consegui fazer ali um detalhe que imitava a costura dessa faixa, que ficou muito bom. Consegui fazer, inclusive, o laço, como que chama? A amarração, esqueci o nome, uma boa judoca, né? Mas consegui fazer ali a amarração da faixa do judô, consegui fazer o kimono, consegui fazer a pasta americana de baixo num tom de pele pra diferenciar do kimono. A única coisa que eu mudaria aqui é o emblema, como que chama? Que é o logotipo da academia, tá bem grosseiro ali. É algo que era difícil de reproduzir, eu tinha pouco tempo, então não dava pra encomendar um papel de arroz pra fazer bem fininho. Mas se eu tivesse que fazer hoje novamente desse mesmo jeito, com as mesmas ferramentas que eu tinha, a única coisa é que eu faria uma pasta americana um pouquinho mais fininho, porque ficou bem grosseiro ali. Mas tirando isso, eu acho que tá perfeito. E eu tô vendo aqui, inclusive, o comentário da cliente falando: comprei pela aparência dos bolos, mas me surpreendi com o sabor. Maravilhoso. Elogio melhor que esse não tem, né, gente? Bom, encerramos muito bem, inclusive, esse vídeo com esse bolo. Foi um vídeo que eu fiz assim com uma ideia em mente, acabou que, né, fui mostrando mais os bolos do início, mas foi muito gostoso de fazer, muito gostoso de relembrar. Ainda tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês, muita coisa mesmo, inclusive dá uma série. Então, mais uma vez, não quero ser repetitiva, mas também não quero que vocês esqueçam
que vocês precisam me dizer o que vocês querem de mim. Então, se você quiser que eu continue fazendo esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta, dê um sinal de fumaça, que aí eu vou saber que você quer. Porque se você só visualizar o vídeo e não fizer mais nada, aí não tem como eu saber se você gostou ou não, tá bom? Obrigada por me fazer companhia, obrigada por estar aí ouvindo um pouquinho da minha história. Eu sou realmente muito grata. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.